Você está no canal Shaolin Japão, seja muito bem-vindo. Meu nome é Márcio, estou aqui para falar com você sobre o caso do Carlos Ghosn. É o seguinte, houve muitas pessoas que estão pedindo para mim comentar sobre o assunto. E é claro que eu já comentei, já fiz outros vídeos falando a respeito, mas eu vou dar mais uma enfatizada aqui, tentar, coisa que vocês sabem que não é fácil, né? Tentar dar uma compactada no assunto. Deixa eu ver aqui. O Tony Colette perguntou para mim se no Japão eles não usam tornozeleira eletrônica. Não, porque aqui o cara tá preso ou tá livre. Ou tem a prisão domiciliar. Mas no caso do Carlos Ghosn, ele saía, ele ia jantar fora, ele ia no supermercado, ele ia enfim, ele saía. Claro que você pode até pensar que ele está saindo assim sem ser cuidado, sem ser observado, mas com certeza agentes estavam observando ele. E provavelmente, tá? Isso é a minha opinião, eles deram a ele uma oportunidade para ele fugir. Mas pensando que o cara ia ser burro de fugir assim na cara dura, de ir diretamente para o aeroporto com seu passaporte e tentar sair do país. Aí eles prenderiam ele de uma forma legal, vamos dizer assim, né? O que o Ghosn está acusando de que o abuso de autoridade no Japão, falta de respeito com os direitos humanos, tudo isso, quem vive no Japão e quem já escutou histórias de pessoas que passaram pela mão da polícia, sabe que isso é uma coisa corriqueira. A polícia japonesa, ela geralmente não vai pôr a mão em você, mas quando ela põe é porque ela já tem prova suficiente para te prender. Isso é o que eu sempre digo. Se caso a polícia chegar e tentar te pegar, melhor, mano, ir logo, porque você já está condenado, não tem jeito. E infelizmente no Japão, a maioria dos advogados, eles simplesmente te aconselham a se entregar, a reconhecer o seu erro, confessar, assim você tem a pena reduzida. Bom, eu estava na Nissan, na época que o Carlos Ghosn chegou, e a Nissan estava indo para o buraco, era tinha pouco serviço, e como já falei em outros vídeos, tinha mais cacique do que índio, e tem uma hierarquia no Japão que ela é bem diferente de outros países. Bom, também vai daquele lance, né? Eu nunca trabalhei dentro de uma fábrica no Brasil, não sei como é que é. Mas no Japão começa pelo funcionário, aí vem o líder, em cima do líder vem o Kakaricho, em cima do Kakaricho vem o Kacho, depois vem o Bucho, depois vem o Jicho, depois vem o Fukushacho, depois vem o Shacho. E para a conversa chegar de baixo até lá em cima, tem que passar por todos esses escalões e vice-versa. Então, é um assunto demorado, né? Coisa que poderia ser resolvida assim, vapt-vupt. As pessoas de baixo não têm autoridade para fazer isso, ou não tem saco roxo para assumir que vai fazer dando certo ou dando errado, e terminam não fazendo nada. Assim sendo, já a ponto de falir, a Nissan vendeu parte de suas ações para a Renault. Isso é conhecido, fato. E a Renault, né, fez um acordo de que mandaria um dos seus dirigentes para tomar conta da Nissan no Japão. E veio. Para nós, na época, era francês, né? Não era brasileiro. Nós não o tínhamos como brasileiro, porque também nem brasileiro ele é, né? Sejamos francos, ele tem a naturalização brasileira, ele tem a nacionalidade brasileira, mas brasileiro de fato ele não é. Enfim, mas chegou no Japão e a primeira coisa que ele fez foi cortar gasto. E para cortar os maiores gastos, adivinha quais foram as atitudes que ele tomou em primeira mão? Cortar os caciques que estão sentados ali o dia inteiro dentro de um escritório, com secretária, com um monte de gasto desnecessário, carro particular que é bancado pela firma, gasolina bancado pela firma. Então, não teve outro jeito. Ele viu de cara que o gasto maior estava ali e cortou mesmo. E muita gente, teve gente que até se matou por causa disso, porque perdeu emprego, porque
No Japão é assim, você sai da faculdade, ou algumas pessoas saem do ginasial, na minha época era a 8ª série, 9ª série, nem lembro, e já entram direto para as fábricas e ripa na chulipa, ralar peito. Algumas conseguem se destacar, vão subindo de cargo, e outras que já têm grau superior, então elas entram também por baixo, vão crescendo pouco a pouco dentro da empresa e vão ganhando postos. E assim funciona. Eles acham que entrou ali e só sai dali quando se aposentam. Isso é clássico no Japão, tá? Só que, ultimamente, né, agora, principalmente nos últimos 10 anos, as pessoas estão buscando mais o bem-estar pessoal do que o monetário, né? Então, eles já não estão naquela de entrei ali, vou engolir qualquer sapo que aparecer porque não posso sair daqui. Não existe mais isso. Enfim, aí eu lembro que nessa época eu ainda falei, coitado, esse se ferrou. Ele pode mandar embora os japoneses hoje, mas pode demorar um pouquinho, mas que eles vão puxar tapete desse cara, vão, não tenha dúvida. E não demorou muito, né? Com 15 anos, o Gon, não demorou muito, o Gon conseguiu tirar a Nissan do vermelho, pôs para lucro de novo, seguiu o caminho da prosperidade. E eu já estava até outro dia, antes de acontecer esses escândalos todos, nós estávamos conversando com os brasileiros que trabalhavam na Nissan naquela época, e a gente comentava, né? Tá demorando, né? A Nissan agora tá estabilizada, logo eles vão dar um tiro na cabeça do Gon. E não demorou muito, aconteceu o que aconteceu. Como eu falei para vocês, muitas vezes a polícia japonesa, ela põe a mão em você só depois que ela já tem provas e mais provas e mais provas. O que aconteceu com o Gon foi que eles não tinham provas. Aí você vai dizer, mas como isso? País do primeiro mundo, que é considerado o país que resolve 95% a mais, chegando a 99% dos casos criminais do país. Verdade ou não, isso você decide, tá? Eu não vou te falar que se é verdade ou não, porque se você pegar o cara e falar esse é o culpado, eu resolvo qualquer caso também. Mas aconteceu que o Gon, então, foi preso para averiguação. E aí fica 1 mês, fica 2 meses, porque no Japão não tem limite para ficar preso para averiguação, né? Então eles podem prorrogar o quanto for necessário, quanto eles achar que deve, e vai tocando. Agora você imagina um homem que morava numa mansão enorme, carros enormes, choferes, empregados, de repente está numa cela de 1 metro quadrado, com frio, com fome, os caras não dão comida, trata igual cachorro, ainda mais você sendo estrangeiro. Se você é estrangeiro e é de um cargo alto que caiu, não é igual no Brasil não, gente, que os próprios carcerários ali, os próprios policiais baba-ovo, parece que tem medo do poder do cara. No Japão não tem nada disso, mano, tu caiu, piso em cima igual barata. E aí, nego, velho, já era. Então, é onde ele acusa o Japão de maus tratos. Verdade ou mentira, também fica aí a seu critério decidir, tá? Eu não estava lá, eu não vi, não posso julgar. Mas como ele mesmo informa, ele teve várias vezes que ia prestar declarações perante a polícia sem sequer a presença de um advogado, coisa que para nós no Ocidente é ridículo, né? É impensável. Mas infelizmente no Japão quem manda é o Poder Judiciário e ponto. Então, gente, aí eles alegam que o Carlos Ghosn gastou dinheiro da empresa para fazer festas, gastou dinheiro da empresa para comprar imóveis para benefício próprio com dinheiro da empresa. Que ele gastou dinheiro da empresa para criar esse fundão de aposentadoria aí que eles estão falando. Só que como eu já falei em outros vídeos, esse fundão no Japão, ele é como se fosse o fundo de garantia no Brasil. Ele é chamado Taishokin, que significa que quando a pessoa é desligada da firma, ela recebe uma porcentagem sobre o salário que ela ganhava durante os anos que ela trabalhou na firma.
Para você ter ideia, essas pessoas que geralmente saem da escola e já entram numa firma, quando elas se aposentam, se elas tiverem um cargo dentro da empresa, elas conseguem comprar uma casa no cash, tá? E você vê que não é pouco dinheiro. Então, esse tipo de atitude que o Ministério Público japonês está acusando, e a Nissan também está acusando que o Carlos Ghosn fez, abre aspas aí, é normal, fecha aspas. Então, o direito a esse benefício monetário, todo cidadão japonês que seja Seishain, que seja registrado da firma, seja efetivado na firma, tem. Claro que tem firmas que não pagam isso pelo porte da firma. Mas daí, nesse caso, as firmas, elas põem no contrato de admissão que que a firma não paga o Taishokin. Outra coisa, se o Carlos Ghosn, ele realmente fez as festas, comprou as coisas que ele comprou em nome dele com o dinheiro da firma, é impossível esse dinheiro sair dos caixas da firma sem ter uma autorização do conselho financeiro da empresa. Assim sendo, é impossível o que eles estão alegando. Aí vão dizer que não, ele era nosso superior e nós fomos coagidos a fazer tal procedimento. Isso também não cola muito no Japão. E por isso que o Ministério Público bateu muita cabeça, chegando até a certo ponto prender ou intimar, né? Eu acho que ele não chegou a ser preso, o presidente atual, né? O que assumiu o cargo depois que o Ghosn saiu. Porque como que a Nissan sabia de tudo isso e fez vistas grossas? Então esse tipo de coisa não bate. E para o japonês, quando não bate, aí é que a bicho fica mais esquisito ainda. Porque eles não, em vez de soltar o cara, de vamos averiguar direito e depois nós pega ele de novo, não. Eles querem manter o cara preso porque eles não querem dar o braço a torcer que eles fizeram uma cagada. Que eles não averiguaram direito, ou que foi mal interpretado a ação, a informação que foi passada para eles, e eles terminaram se antecipando e fizeram uma merda. Mas isso tudo eles não vão assumir nunca, 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 nunca. Como eu disse, essa liberdade que tinha o Carlos Ghosn de sair para jantar fora, para passear, para fazer o que queria, não é prisão domiciliar. Mas para mim, eles estavam dando uma brecha para ele fugir, para eles poderem ter um motivo real para pegar ele. Só que o Ghosn, muito esperto, né? O que ele fez? Dizem, tá? Algumas pessoas que ele fez uma festa na casa dele e se escondeu dentro de um baú de material musical dessa banda que foi lá tocar na casa dele. Você vê, a casa dele deve ser minúscula, né? Cabe até uma banda lá dentro. E se escondeu ali dentro e linha, tá? Ele saiu do país, segundo fontes japonesas, dentro de um jatinho particular, certo? Tem um... Para mim virar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Tem no Japão um caso que aconteceu com um empresário que ele tinha uma agência chamada Life Door. Era uma grande empresa e esse homem é considerado um dos homens mais inteligentes do país. E ele foi preso porque ele não diz que fez, tá? Mas ele tem um canal no YouTube agora e ele fala que o Ministério Público japonês prendeu ele alegando que ele manipulou ações da própria empresa para que elas fossem valorizadas no mercado. E ele enganava, o típico colarinho branco, né? E ele enganava as pessoas dizendo que valia um determinado valor, sendo que na verdade não valiam nada as ações da empresa dele. Aí o que aconteceu? Prenderam ele, parece que ficou 2 anos e pouco preso. E adivinha o que aconteceu depois? A China ofereceu para ele asilo, estudo e que ele se tornasse um grande conferente lá dentro da China. Ele foi para a China. Ganhou milhões lá na China, só fazendo palestras. Hoje no Japão ele voltou, mas ele não fica muito tempo aqui não. Ele vem, faz uns programas de televisão aí e vaza. Ele virou palestrante também.
Ele dá palestra em faculdades, universidades, ensinando a nova geração a deixar de ser cabeça dura como os japoneses antigos. Porque eu sou o superior, eu sou o cargo mais alto dentro da empresa, então eu que mando e o resto obedece, ponto, acabou. O que ele diz sempre é que a gente tem que andar com as próprias pernas, ter as nossas próprias decisões e mostrar outras opções além daquelas que não estão sendo apresentadas para que tenha uma globalização e tenha uma mudança na característica da empresa. E o que não acontece. Mas, enfim, o Japão não era sistema deles assim, foram lá, pegaram o cara, inventaram um monte de mentira lá, prenderam ele e hoje, aqui tá, né, aqui, esse camarada aqui, aqui tá. Eu gosto muito, né? Eu gosto muito desse cara. As ideias dele são incríveis, são super pra frente, né? E enfim, eu gosto dele, gosto das ideias dele e enquanto ele não fizer nada que eu acho que seja prejudicial para a humanidade ou para um grande número de pessoas, para mim o que ele está fazendo é normal. Agora ele está com um canal no YouTube. Ele tem um canal no YouTube, né? Onde ele fala, inclusive ele fala sobre o Gon. Aqui, ó. Esse vídeo dele aqui, ele está falando. Ele tá falando, ele vai falar sobre o Carlos Ghosn, a fuga do Carlos Ghosn. E nesse vídeo, ele fala a respeito de como o Gon fugiu e por que ele fugiu. Então ele diz que, para quem tem muito dinheiro no Japão, os aeroportos eles não pedem para vistoriar as caixas, principalmente como saem as caixas de música, dos equipamentos musicais. Provavelmente eles não vão averiguar, eles não vão fazer checagem. Os jatinhos, quando saem do país, geralmente eles não fazem a vistoria nenhuma de quem é que está saindo, por que está saindo, para que rota que está indo. Diz que é muito superficial a coisa. E isso que abriu a brecha para o Carlos Ghosn sair daqui do jeito que ele saiu. Mas enfim, como vocês viram, perante a Corte Internacional, o Japão ele não tem como alegar absolutamente nada que possa dizer que realmente o Gon é um criminoso e que precisa voltar para o Japão porque ele está condenado a passar o resto da vida na prisão aqui. Segundo esse cara que eu mostrei para vocês agora aqui, o Takafumi Horie, ele diz que se o Gon pegasse prisão, ele só iria sair de lá depois dos 85 anos. Ou seja, provavelmente nem sairia. Por isso ele optou por fugir. E ele falou dos erros, do defeito do Ministério Público e da forma com que a polícia está averiguando o caso. É claro que ele não é trouxa, ele ainda tem muito que ganhar de dinheiro aqui no Japão, então ele pega leve, ele não vai acusar somente o Japão, né? Mas ele não acusou nenhuma vez o Carlos Ghosn. Ele simplesmente falou que o sistema japonês deixou essa brecha e aquela brecha para ele. Não falou que os caras são ruins nem bons, tá? Se o tipo de acusação que estão fazendo é lícita ou ilícita. Nada disso. Ele só falou que, por exemplo, no meu caso, quando eu fui preso, me acusaram disso, disso e disso. E foi assim, assim, assim. Também não falou que é inocente nem que é culpado. E o Japão agora, de mãos e pés atados, eles não têm como acusar o cara formalmente. Então, o que eles fazem? Eles estão agora, deixa o Gon lá, não vão pedir para ele voltar. Assim. Há algum tempo na televisão japonesa aqui, chegou até a anunciar que ele nem era necessário voltar para o Japão, porque já não precisavam mais deles, já tinham todas as informações que eles precisavam. Houve a notícia de que eles vão processar, tá? Isso já saiu no jornal aqui. Eles vão processar a Nissan, tá? Não é bem formação de quadrilha, tá? Mas no Brasil seria mais ou menos o que está acontecendo aí com a Odebrecht. Só que a Odebrecht, ela pagava propina para outras empresas para que, enfim, rodasse a máquina, né? No caso do Japão, só dentro da própria Nissan que foi feito esse tipo de esquema, e isso existe, como já falei, em várias empresas.
Tem aí um monte de gente que está ganhando um monte de dinheiro que não deveria estar ganhando, mas só que eles sempre acham uma brecha para dizer que aquilo lá é legal. Então, eles disseram que não precisavam mais do Gon aqui, que estava tudo certo, mas que vão processar a Nissan por um ou outro motivo lá, que agora me foge da memória o qual realmente seria. E então eles estão agora pegando no pé de quem? Da esposa do Gon. Mas por quê? Porque eles querem forçar ele a voltar. Isso é óbvio. Para quem está no Japão há muito tempo, conhece já mais ou menos, dá para antecipar os passos dos japoneses. É muito previsível. É muito previsível. No entanto, que o próprio Gon provavelmente ele já tinha percebido a jogada de que deixaram ele sair de casa, ir para o restaurante, ir para as festinhas, ir para lá e para cá. Ele antecipou, por isso que ele não fugiu pela rota mais simples e fácil, vamos dizer assim. Por isso que ele precisou ter toda essa armação de fazer show, de entrar em caixote de equipamento musical para poder dar linha daqui. Porque ele sabe como é que funciona, ele conseguiu antecipar a jogada. E ele sabe que ele, se botasse a mão nele ali, aí não ia ter jeito mais. Sem contar que, como eu disse em outros vídeos, provavelmente ele sabia que estava sendo ameaçado. Ele sabia que está correndo risco de morrer. Senão ele não ia sair, deixar ele lá na prisão domiciliar. Agora, eu só não entendo uma coisa, por que ele não acionou ainda a Corte Internacional? Porque ele pode muito bem, como é um problema que gera França, Brasil, Japão, Síria, e eles podem fazer uma corte internacional onde cada representante de cada país envolvido vai lá e faz o tribunal lá. O réu vai ser julgado lá nessa corte internacional segundo as leis internacionais e não especificamente a do Japão. Porque todo país ocidental diz que todo culpado, todo acusado é inocente até que se prove o contrário. No Japão é o contrário. Todo acusado é culpado até que ele prove que é inocente. Agora, não tem como ele provar se ele está preso. E é isso que está pegando. Então, eu acredito ainda que vai dar muito pano para manga isso daí. O Carlos Ghosn está processando a Renault também, né? Porque parece que ele se sentiu traído pela Renault. Eu tinha umas matérias aqui que eu tinha passado para mim poder passar para vocês, mas só que como essas notícias ficam muito pouco tempo na internet, terminou que não consigo achar mais. Na verdade, esse vídeo era para mim ter feito a semana passada, mas eu gripei aí, fiquei meio ruim, não deu para fazer absolutamente nada. E agora realmente eu não estou conseguindo achar as matérias. Mas sim, se a matéria fala realmente só sobre isso, porque ele fugiu, porque ele saiu, porque... vocês sabem que tem até um jornalista francês chamado Régis Arnaud, que vai lançar no dia 5 de fevereiro um livro que vai falar sobre a fuga de Carlos Ghosn e o pai dele. Peraí, como é que é? É o jornalista francês Régis Arnaud. Vai lançar no dia 5 de fevereiro um livro, Le Fugitif, Les Secrets de Carlos Ghosn, O Fugitivo e os Segredos de Carlos Ghosn, no qual vai falar sobre a fuga de Carlos Ghosn e o pai dele, que matou um padre no Líbano e mais tarde fugiu ao Brasil. Bom, isso é um francês que está fazendo. Como vocês sabem, como aconteceu com o Irã, vamos falar assim, né? Estados Unidos vai atacar uma base iraniana, os iranianos têm sangue na veia, como eu já disse, o povo não ia deixar barato, ia ter aquela manifestação toda para que fosse dado o troco nos Estados Unidos, mas de repente, não mais que de repente, os mísseis iranianos têm uma mão misteriosa que disparam 2, 3 mísseis em um avião canadense. Rapaz, e aí agora o povo todo se volta contra o próprio governo.
Você vê como é fácil armar uma situação onde que você consegue chegar aos finalmente da maneira que você planejou, sem muito esforço. Então, é muito fácil você pagar por uma pessoa, essa pessoa vai e escreve um livro e fala no livro o que quiser, provar que é outros 500. No Japão, entre os brasileiros, o Carlos Ghosn é tido como uma celebridade, como um salvador da pátria. Não só como os brasileiros, mas também como muitos japoneses, tá? E eu, às vezes, conversando, tenho que tomar muito cuidado, né, quando a gente conversa com japonês a respeito de problemas japoneses, porque eles se ofendem à toa, né? Eles são muito orgulhosos nesse ponto. Mas a gente sente que uma grande maioria dos próprios japoneses percebe que isso daí é uma grande armação para derrubar o Carlos Ghosn. Tudo isso foi armado simplesmente para derrubá-lo. O Carlos Ghosn, diz a ministra japonesa, a Masako Mori, que quem deve, a Masako Mori, a ministra da Justiça do Japão, diz que o Carlos Ghosn deve provar a sua inocência perante o sistema judiciário japonês. E o Ghosn dá o troco, é o que eu acabei de falar para vocês, não tem como você provar nada estando preso, né? E ali é o que eles te acusando dia e noite, dia e noite, dia e noite, foi você, você fez, mas fez o quê? Se isso tudo estava no contrato, se isso tudo estava com aval da própria Nissan, como é que tá errado? Não pode dar errado. Agora, eles podem ter feito durante esse processo, todos esses 15 anos aí, dentro de um determinado período, terem criado essas situações, dizendo que estava com a aval da Nissan, feito o Carlos assinar alguns documentos, e aí terminou que deu no que deu, né? Mas também cabe à promotoria procurar averiguar e ver o que está certo e o que está errado, porque se uma pessoa é induzida ao erro, ela não pode ser culpada por isso, né? Aí o Carlos Ghosn responde para ela da seguinte maneira: quem deve provar a culpabilidade é a promotoria, e o réu não tem que provar a sua inocência. Mas o sistema do seu país, o Japão no caso, ignora essa premissa. Portanto, compreendemos a sua interpretação equivocada. Eu entendi muito esse portanto, compreendemos a sua compreensão equivocada, né? Não tem equívoco. É o Japão, funciona assim, não tem equívoco. O Japão já acionou a Interpol para mandar prender a esposa dele como fugitiva internacional, tá, gente? E eles, a justiça, para acionar a Interpol, simplesmente alegou perjúrio, né? Ou seja, ela deu falso testemunho. Se ela deu falso testemunho, depoimento falso, aqui está escrito, né? Mais uma vez, a imagem que os investigadores japoneses passam é que podem alegar qualquer coisa para incriminar qualquer um, entende? A lei não dá respaldo ao réu, e sim aos acusadores. Então agora o que eles vão passar a fazer? Eles vão tentar pegar no pé da esposa para tentar tirar o coelho da toca, vamos dizer assim, né? Só que eu acredito que o Carlos Ghosn não vai ceder a isso daí. Espero que não ceda, tá? Porque durante o tempo que eu estou no Japão, durante o tempo que ele ficou no Japão, que eu vi ele trabalhar, ele salvou a Nissan. Se a Nissan quebra no Japão, ela sempre fica em segundo e terceiro lugar das empresas que mais vendem automóveis no país e no mundo, né? Este ano ela ficou em terceiro lugar, mas tá caindo de novo. Como eu já falei, provavelmente os japoneses acharão agora a gente já tá seguro, tá tudo tranquilo, é só a gente assumir o posto de novo, dar uma rasteira nesse careca aí e vamos pra cima que a gente consegue dominar e mostrar pra esses caras como é que toma conta disso aqui, né? Aqui é Japão, não vamos deixar uma agência francesa, não vamos deixar uma agência francesa tomar conta, vender as ações pra elas, por que caralho? Não dá pra entender, gente. Mas é assim que fazem as coisas acontecerem no Japão. Japão para japonês, japonês pensa como japonês, não adianta falar nada. É assim que funciona, gente. Então,
Eu acho que o Carlos Ghosn deve acionar aí a Corte Internacional o mais breve possível para sair dessa situação de foragido internacional, ele e a esposa, e entregar na Comissão dos Direitos Humanos aí, ou na Comissão da ONU aí, e tentar fazer essa corte ir para um patamar internacional. Se voltar para o Japão, ele tá ferrado. Provavelmente matam ele. Sem contar que todo mundo está esperando que agora ele entregue meio mundo. Inclusive estão dizendo algumas más línguas por aí de que até o próprio ministro japonês está envolvido nessas ações. Que ele tinha conhecimento de algumas coisas, vazia vista grossa. Agora, ó, não vem perguntar para mim quem, aonde, como, que eu não sei. Só sei que essas notícias rodam aí de vez em quando no Twitter e no Facebook. E não sei se é verdadeira ou falsa, tá? Não estou propagando aqui, mas dizem que tem pano para manga nessa conversa aí e que tem um grande medo que ele revele esse contato e essas pessoas que estavam aí envolvidas diretamente, e que então aí o castelo de cartas vai começar a cair e vai sobrar para meio mundo. E isso que o Japão tá meio com medo agora, por isso que eles estão atacando a esposa dele e não o próprio Gon. Muito embora, vocês sabem que os sistemas de inteligência de qualquer país faz o que quer, onde quer, sem pedir muita autorização. Você viu aquele cara lá que pediu refúgio nos Estados Unidos, foi lá na Turquia, como é que ele saiu lá, né? Acho que nem o corpo deles acharam, né? Vocês lembram do que eu tô falando, né? Você lembra do irmão do Kim Jong-un lá na Indonésia? Pois é, então tem que estar muito esperto daqui para frente. É claro que se o Gon morou bom tempo no Brasil e pegou um pouquinho da malandragem brasileira, ele de repente até se saia bem, mas esperar para ver. Então é isso que eu queria falar para vocês. Eu acredito não ter esclarecido muitas coisas. A tornozeleira eletrônica no Japão ela não é utilizada. Bom, gente, então é isso que eu queria falar para vocês. Espero ter esclarecido alguma coisa e espero vocês no próximo vídeo. Beleza? Então fui, tchau!